Em primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua, para que nós juntos, você e eu, Fernando Morato, possamos dar uma olhadinha na poesia. O modo como eu começo todos esses programas é intencional. Quando eu falo bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, estou reconhecendo que a gente aqui na internet acaba estando num espaço de atopia e num tempo de acronia. A dinâmica de acumular essas informações todas num espaço que a gente não sabe muito bem, mas que permite que as coisas sejam atualizáveis, faz com que algumas questões que dizem respeito à minha vivência não necessariamente digam respeito à sua vivência. A gente está em tempos diferentes. Mesmo que você esteja vendo esse vídeo no lançamento, eu não gravei no dia em que eu lancei. Eu gravei um pouco antes, porque eu tive que editar. Então, há sempre uma pequena defasagem. E isso faz com que aquilo que eu esteja vivendo possa se congelar neste arquivo que virtualmente pode ser atualizado. E é o caso agora. Ontem, em relação ao dia de lançamento deste vídeo, sei lá qual dia em relação a quando você esteja vendo isso, ontem foi aniversário da cidade de São Paulo. E por conta disso, acho que vale a pena dar uma olhada em alguns poemas do cidadão que mais amou essa cidade, o Mário de Andrade, um poeta pouco frequente, mas muito eficiente, muito inteligente, muito sensível nas coisas que ele fez. Então, acho que, em homenagem a essa cidade maluca aqui, vale a pena a gente olhar para coisas deste filho ilustre que ela gerou, desse amante que ela teve, desse poeta que a gente tem condições de hoje ler. Vamos olhar para a poesia? Olha pra poesia. 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 Olha para a poesia. Mário Raul, digo Luar, digo Raul de Moraes Andrade. Essa é uma brincadeira que o próprio Mário de Andrade fez com o seu nome. Mário Raul Moraes Andrade era o seu nome completo. A gente conhece como Mário de Andrade, que ele simplificou para assinar os livros. E como tinha mencionado, foi uma das pessoas que mais gostou dessa cidade amalucada e foi uma das pessoas que criou essa cidade amalucada, que é São Paulo. Criou em que sentido? Gostando tanto dela, ele fez muitos poemas. E aqui eu gostaria hoje de quebrar um pouco a lógica normal dos programas que eu faço aqui e ler dois poemas dele, um do começo da carreira, um do final da carreira, para justamente evidenciar essa questão da criação de uma cidade. O primeiro poema, Inspiração, é do primeiro livro importante dele. Vamos lembrar, o Mário de Andrade publica antes de Pauliceia Desvairada, que é o livro que dá fama para ele. Ele publica Há uma gota de sangue em cada poema. Mas é Pauliceia Desvairada que a gente normalmente leva em consideração. E o último livro que ele publicou é A Lira Paulistana. Então, vamos olhar um poema de cada um desses livros, que eu acho que colocá-los em contraste vai ajudar a entender algumas coisas. Primeiro, Inspiração. São Paulo, comoção de minha vida. Os meus amores são flores feitas de original, arlequinal, trajes de losangos, cinza e ouro, luz e bruma, forno e inverno morno, elegâncias sutis, sem escândalos, sem ciúmes, perfumes de Paris, Aris, bofetadas líricas no Trianon,
algodoal. São Paulo, comoção de minha vida, galicismo a berrar nos desertos da América. Acho que é mais prático agora, primeiro, já ler o segundo poema e, na sequência, comentar os dois, saltando de um lado para o outro, porque eu confio em você que está assistindo, você tem memória para lembrar das duas coisas. O segundo não tem título e, geralmente, quando isso acontece, a gente utiliza como título o primeiro verso. Garoa do meu São Paulo. Garoa do meu São Paulo, timbre triste de martírios. Um negro vem vindo, é branco. Só bem perto fica negro. Passa e torna a ficar branco. Meu São Paulo da garoa, Londres das neblinas finas. Um pobre vem vindo, é rico. Só bem perto fica pobre. Passa e torna a ficar rico. Garoa do meu São Paulo, costureira de malditos. Vem um rico, vem um branco, são sempre brancos e ricos. Garoa, sai dos meus olhos. Belezas muito diferentes a desses poemas, uma beleza mais imediatamente reconhecível por causa das rimas, das repetições, do ritmo que a gente encontra no segundo poema. Ele chama mais atenção sonoramente. O primeiro é um pouco mais solto, porque o verso livre que o Mário de Andrade estava adotando programaticamente, nesse momento mais panfletário da sua carreira, torna a sonoridade menos acessível de primeiro momento. Muitas aliterações. Arlequinal traz de losangos, elegâncias, esses L's espalhados, alguns R's espalhados, umas rimas internas. É um poema um pouco mais difícil, mas uma grande de reconhecimento do fascínio dessa cidade. As imagens são soltas. O Mário de Andrade aqui, no momento de vanguarda, está usando aquilo que é muito típico deste momento artístico, que é uma construção de frases soltas, de imagens que vão se colando e vão se juntando, como num filme, como no cinema. São trechos que aparecem aqui e ali, inclusive sem precisar da costura gramatical, da costura sintática que normalmente a frase traz para os poemas. Quando eu insisto com vocês aqui a respeito da importância dos enjambements num verso tradicional, eu estou chamando atenção para como o poeta construiu um texto com uma continuidade lógica. O Mário de Andrade está aqui nitidamente descontinuando a lógica interna do poema para criar essas imagens de alegria, o traje arlequinal, o traje de losangos, que inclusive reconstrói verbalmente a capa do Pauliceia Desvairada. Olha a capa aqui. Os elementos todos trazidos de São Paulo são, na verdade, emoldurados por um verso que se repete no princípio e no final. São Paulo, comoção da minha vida. Todos os elementos que são trazidos aqui por dentro são elementos que fascinam. O Trianon, o Agodoal, essa coisa dinâmica, o traje arlequinal é uma referência ao carnaval. Tudo isso interessa, mas o que sobra no final? Galicismo a berrar nos desertos da América. E aqui os desertos ecoam algumas ideias, não só no sentido geográfico de um espaço aberto, mas a ideia do inabitado, a ideia do selvagem, do sertão, que vem de desertão, é uma coisa que encerra esse fascínio, mas ao mesmo tempo essa desconexão entre o sujeito lírico e esse espaço onde ele está. Que no segundo poema, muito mais acessível do ponto de vista sonoro, do ponto de vista da construção, cheio de paralelismos, porque ele tem
algumas frases repetidas, como tem no primeiro poema, Garoa do meu São Paulo, mas um pouco modificada quando a gente olha para a segunda estrofe, que começa com Meu São Paulo da Garoa. Então, essas pequenas mudanças que equivalem também a um momento, Manuel Bandeira está fazendo coisas semelhantes, em que os poemas trovadorescos estão sendo resgatados, conhecidos. O Mário de Andrade joga com isso, mas o mais importante neste poema é a sequência de imagens de um negro se aproxima, é branco, e só quando ele chega muito perto ele fica negro. A imagem de uma paisagem enevoada que faz com que, de longe, uma figura que é socialmente e racialmente desqualificada nessa São Paulo dos anos 40. Vamos lembrar que a gente está no meio da Segunda Guerra Mundial e mesmo que o Brasil tenha entrado do lado dos aliados, havia muita simpatia por uma série de ideias absurdas e muito preconceituosas. Então, o negro se aproxima, mas a paisagem faz com que ele seja branco. Só muito perto é que a gente vê que ele é negro, do mesmo jeito que o pobre está se aproximando e ele é rico, mas só quando chega muito perto é que ele fica pobre, e quando ele passa do mesmo jeito que o negro, ele volta a ficar rico, como o negro volta a ficar branco. Essa construção chama atenção para como a paisagem, como essa garoa do São Paulo, influencia o olhar. E influenciando o olhar, traveste, engana, reconstrói a experiência do sujeito, que no verso final pede: garoa, sai dos meus olhos. É uma frase impactante como aquele primeiro poema, o Galicismo a berrar nos desertos da América. O galicismo lá é a crítica que o sujeito lírico está fazendo a essa cidade fascinante, mas ao mesmo tempo nova, rica, que quer imitar as coisas exteriores. Tem até um programinha aqui que é sobre o Lundu do escritor difícil, em que ele fala justamente disso, como a gente está acostumado com o francês. Hoje, a gente diria que você está acostumado com o inglês. Tem toda uma brincadeira com as pessoas chiques e mais sofisticadas que falam tudo em inglês. Aqui, inclusive, até abro um parênteses, tem um samba fantástico do Zé Cabaleiro, cantado pelo Zeca Pagodinho, que é o Samba do Approach. Vale a pena buscar, porque ele fala disso, de como a gente se fascina com a coisa estrangeira. Fecho parênteses. O Mário de Andrade está falando lá sobre isso, sobre esse galicismo, sobre essa adoração à França que no começo do século XX marcava a cidade moderna de São Paulo. Isso é equivalente no poema do final da vida à neblina, à garoa que cai sobre os meus olhos e faz com que eu não veja a realidade das coisas, faz com que eu doure a pílula, faz com que eu, sujeito lírico, fique com uma visão enviesada da realidade e embeleze aquilo que não é supostamente bonito, aquilo que não é supostamente legítimo. O que ele pede no final é que a garoa saia dos seus olhos justamente para poder ver e enxergar. Como no primeiro poema, o grito de desespero, a comoção, era justamente para poder enxergar o que São Paulo realmente era, o que se esconde atrás de todas aquelas imagens de prosperidade, do Trianon, dos perfumes de Paris. Mário de Andrade, um grande amante de São Paulo, mostra pra gente como essa cidade é linda, mas ao mesmo tempo como ela se impõe e nos faz confundir. Se hoje não tem mais a mesma garoa que tinha nos anos 40,
A gente hoje tem outras coisas que entram nos nossos olhos e confundem. A gente fecha os olhos para moradores de rua, a gente fecha os olhos para descaso e abandono público, a gente fecha os olhos para muitos dos defeitos que são consertáveis nessa cidade. O Mário de Andrade, que ama profundamente, quer continuar passeando e quer simplesmente ser capaz de olhar para poder gritar contra esses galicismos, afirmando o seu próprio amor. E é um pouco o que a gente faz no comemorar do aniversário dessa cidade amalucada que muita gente odeia, mas que quem tem a sensibilidade adequada sabe gostar. Você gosta dela também?